Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Até a Parda. É um grande prazer estar aqui. Estou há uns dias sem gravar e agora finalmente eu voltei e com um assunto excelente: direito penal, excludentes de licitude. Antes de tudo, eu quero deixar um desafio com vocês. Será que é possível matar alguém e não responder pelo crime? Vou repetir. Será que é possível matar alguém e não responder pelo crime? Vou deixar esse desafio. Espero que vocês comentem até o final da aula. Antes de começarmos, gostaria de pedir para você curtir e se inscrever neste canal, porque isso irá me ajudar muito a continuar. Sem mais delongas, vamos entender finalmente direito penal, excludentes de ilicitude e se é possível matar alguém e não ser crime. Antes de iniciarmos o assunto propriamente dito, eu gostaria de fazer uma leve diferenciação do próprio direito penal entre a parte geral e a parte especial. O que é que eu quero que vocês gravem aqui? O direito penal é dividido em duas partes, a parte geral e a parte especial. A parte geral nós já vimos algumas aulas, como por exemplo, deixa eu apagar que não ficou tão bom. Arrependimento posterior, dentre outros assuntos, tá? O que a parte geral trata? Regras gerais que irão se aplicar ao crime. Arrependimento posterior, desistência voluntária, dentre outros, ou seja, algumas regras gerais que estão na parte geral que podem ou não serem aplicadas aos crimes. Inclusive, eu já tenho aula de alguns assuntos, eu vou deixar aqui no card para vocês. Já a parte especial são os crimes propriamente ditos, crimes e aumentos de penas, por assim dizer, certo? Aqui você vai ter estupro, furto, roubo, enfim, uma infinidade de crimes. E por que eu trouxe isso? Porque isso te ajuda muito a se encontrar no direito penal. Hoje, nós estamos estudando a parte geral. O crime, em sua definição, por assim dizer. Em breve, eu irei começar a gravar aula sobre os crimes propriamente ditos, furto, roubo, etc. Mas eu quero que você entenda muito bem essas regras gerais, porque irão te ajudar muito lá na frente. Então, isso aqui foi só para iniciarmos e você ter noção que o Código Penal é dividido em duas partes. Além disso, antes de iniciarmos o assunto da excludente de ilicitude, eu quero definir o crime para vocês. Como assim, Ramon? Preste atenção. Essa aula vai ficar um pouco longa, mas vai ser muito importante para você a longo prazo. Antes de falar sobre excludente de ilicitude, eu vou conceituar o crime para você. No início, pode ser difícil de entendê-lo, até porque você é acostumado, por exemplo, a assistir a noticiários e não tem noção de como funciona o direito penal. Então você pode estranhar um pouco, por assim dizer. Mas tenha calma, eu vou te dar uma noção geral, porque isso vai facilitar e muito você entender o que são, por exemplo, as excludentes de ilicitudes e responder a pergunta desafio: se é possível matar alguém e não responder pelo crime. Vamos lá, passo a passo. O crime, eu quero que vocês gravem logo, ele é dividido em três partes. É um conceito tripartite. O fato típico, sem pressa, fato típico, mais a ilicitude. Fato típico ilícito mais a culpabilidade. A soma desses três resulta em crime. Ramon, não entendi nada. Calma que eu vou começar a explicar. Num primeiro momento, eu quero que você entenda. Para haver crime, tem de seguir esses três passos. E aí você vai começar a raciocinar comigo. Por que um menor de idade não responde por um crime se ele matou, ele cometeu o homicídio? Por, perdão, por que às vezes um policial, por exemplo, acaba matando alguém e não responde pelo crime? Você já deve ter ouvido falar de legítima defesa. Agora você vai entender onde se encaixa, propriamente dita, no direito penal. E começa assim, entendendo que o crime tem essas três partes. Tem de seguir essas três partes. São requisitos. O fato típico ele é dividido em conduta. É só uma regra geral. Não vou explicar tudo agora. Nexo causal, resultado e tipicidade. Em relação à ilicitude, temos as excludentes. Excludentes de ilicitude.
que é o que iremos estudar hoje, tá? Vou deixar uma seta aqui, porque esse é o foco da nossa aula. Aqui nós vamos ter legítima defesa, eu vou abreviar para ganharmos tempo. Estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, tá? São 4, por assim dizer, que o Código Penal traz. Fiquem tranquilos que eu vou ensinar tudo isso aqui. E a culpabilidade também teremos algumas divisões. Aqui teremos a imputabilidade, a exigibilidade de conduta adversa, vou abreviar, e a potencial consciência da ilicitude. Ramon, eu não entendi nada, calma. Eu dividi passo a passo para você entender que esses 3 blocos têm subdivisões. E aqui agora eu vou trazer um exemplo generalista para que você entenda o porquê que o crime segue o passo a passo. Vamos supor aqui, deixa eu trocar a cor que vocês vão entender. Vamos supor aqui que Arnaldo, aqui está Arnaldo, 14 anos, com arma de fogo, atire e tire a vida de uma senhora, Alexia. Que desenho ridículo. E aqui está o sangue de Alexia. A pergunta é, Arnaldo, ele vai responder pelo crime? Agora você vai começar a pensar comigo. Eu falei que tem que seguir passo a passo. Vamos lá. Primeiro, é um fato típico? Sim. Porque é um crime, está escrito lá no Código Penal, matar alguém. Aqui, resumindo, eu quero que você entenda assim. Depois vamos aprofundar. Ele matou alguém, teve uma conduta, teve um nexo causal, teve um resultado, né? A conduta dele foi na intenção de matar Alexia, então a causa foi o tiro que ele deu, resultou na morte de Alexia e é um crime tipificado. Houve o fato típico. É ilícito, sim, também é ilícito. Matar alguém é ilícito, é errado. Aqui o que você vai refletir é o seguinte: há alguma causa de excludente? Não. Vamos supor que aqui não foi nenhuma dessas causas. Legítima defesa, entre outras. Então passa. Houve fato típico que foi ilícito. E aqui na culpabilidade que não vai passar. Não há imputabilidade, porque ele é menor de 18 anos. E para o Código Penal, menor de 18 anos é inimputável. Não responde por crime, responde conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive, pode ser tema de sua redação, a redução da maioridade penal. Você é a favor ou contra? Fica aí um tema para você ler depois. Então, você já começou a entender comigo que ele não vai responder por crime porque ele não seguiu a escada, que são esses requisitos. Eu só quero que você tenha essa pequena visualização. Não vou aprofundar agora. Ah, amor, traz outro exemplo só para tirar ondinha, certo? Vamos supor que Ana, casada com Carlos, sofra um terrível acidente. Na madrugada de uma segunda-feira, Carlos, sonâmbulo, pega uma faca e desfere diversas facadas em Ana e Ana morre. A pergunta é, Carlos responde pelo crime? E aí você vem até a árvore do crime e vai analisar se houve os requisitos, esses 3 requisitos, para chegarmos finalmente ao crime. Quando você iniciar pelo fato típico, você vai retirar já a conduta. Não houve a conduta, em específico, não houve o dolo de Carlos de matar Ana, porque ele estava sonâmbulo, ele não tinha consciência. Se não houve essa conduta, não há fato típico e não há que se falar em crime. É sério, Ramon, é seríssimo. É seríssimo. Você quer outro exemplo de doutrina? Vamos supor que você é militar. Pronto, filme, Tropa de Elite, vai facilitar para você. Todo mundo já assistiu Tropa de Elite, acredito eu. A grande maioria aqui. Tem uma cena que Capitão Nascimento, ele está em cima de um prédio com um soldado, um subordinado. E aí eles estão vigiando a... Parece que a polícia está vendendo armas para traficantes. Eles estão vigiando essa ação. Observe. Capitão Nascimento pergunta, e aí, 01? É mais ou menos assim. Tá tudo certo? O 01 fala assim, capitão, dá para matar 2 com um tiro só. E aí o capitão falou o quê? Senta a bala. Ele deu essa ordem, senta a bala. O 01 atirou e matou os 2. Neste caso em específico, os 2 irão responder pelo crime, porque não houve esse requisito aqui da culpabilidade, que é a exigibilidade de conduta diversa. Ou melhor dizendo, inexigibilidade de conduta diversa. Ramon, não entendi nada. Ó,
A ordem do Capitão Nascimento foi manifestamente ilegal. Matar alguém é ilegal. E você, como subordinado, você escuta isso, você sabe que é ilegal. Então, nesses casos, não há que se falar em exclusão do crime. Ambos respondem, certo? Agora, vamos supor que um superior seu tenha te dado uma ordem não manifestamente ilegal. Ramon poderia me dar exemplo? Sim. Vamos supor que você trabalha na Polícia Civil e aí o delegado fala a você, ó, fulano, prenda aquele rapaz ali que eu vou pegar os papéis do flagrante agora. Mas pode prender que eu vou pegar agora. Você vai e prende. A ordem não foi manifestamente ilegal. É uma ordem que parece ser legal. Ele vai pegar os documentos necessários e você já vai realizar o flagrante. É diferente da ordem do capitão, que já era claramente ilegal. Pronto. Quando você realiza o flagrante, o delegado fala, não, isso aí foi só para assustar, porque ele está dando em cima de minha mulher. A pergunta é, você, subordinado, responde pelo crime? Não. Por quê? Foi uma prisão ilegal, foi um fato típico, não houve nenhum tipo de excludente de ilicitude, mas quando você avaliar a culpabilidade, você vai alegar inexigibilidade de conduta diversa. Você vai tirar esse quesito aqui, ó. Ramon explica melhor. O Código Penal não pode exigir de você outra conduta. É inexigível, você é subordinado, recebeu uma ordem que não parecia ilegal, portanto, vai tirar o seu crime. E quem vai responder só é o delegado, percebeu? Ah, comecei a entender, amor. Não é o assunto da aula, mas eu comecei a entender por quê. Você vai explicar aqui hoje ilicitude e eu vou entender que não haverá crime por causa disso aqui. Sim, eu já vou dar logo esse exemplo para adiantar o nosso lado. Vamos supor aqui que fulano com 20 anos, vamos ser rápidos, né? Desfira 3 tiros em sua mulher por ciúmes. E aí você vem avaliar aqui para saber se houve crime. Foi um fato típico, ele tinha a intenção, a morte foi por causa do tiro, resultou na morte e é tipificado no Código Penal. Agora, quando você vai avaliar a excludente de ilicitude, investigaram o caso e perceberam que a mulher estava em posse de uma arma também e na iminência de atacá-lo, ou melhor dizendo, atirar nele. E aí ele utilizou da legítima defesa, com os meios necessários, ele também tinha uma arma e matou esta mulher. Portanto, é um fato ilícito, mas houve a excludente de ilicitude, então você não vai considerar essa ilicitude, portanto, você não vai considerar o crime. Então, eu já respondi a pergunta para você. Percebeu? Por isso que é importante estudar a árvore do crime com calma, porque isso facilita muitos assuntos lá na frente. Aqui eu só queria trazer essa brevidade para que você tivesse noção e aí finalmente iremos começar a falar sobre excludentes de ilicitude. Eu ia fazer em uma aula só, mas vou preferir finalizar aqui e vou gravar outro bloco, já iniciando as excludentes de ilicitude. Mas agora eu tenho certeza que com esse quadrinho não está lá perfeito, mas você já criou noção sobre o crime e ainda melhor sobre o direito penal. Você aprendeu comigo que o direito penal tem essas duas partes e aí fica muito mais fácil de você se encontrar. Estamos aqui, já trabalhei algumas aulas, tá? E em breve iremos chegar na parte especial que são os crimes. Mas antes, é muito interessante que você entenda o conceito do crime que é tripartite, dividido em fato típico, ilícito e culpável. Não trouxemos detalhes, mas você já conseguiu percebeu por que a gente fala que não houve crime, porque quando você vai analisar a árvore do crime, não há os 3 requisitos necessários. Eu espero que você tenha aprendido. Peço que você, por favor, curta este vídeo e se inscreva no canal, porque isso irá me ajudar muito a continuar. Vejo você no próximo vídeo.